Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita luz a todos, muita paz. Estou aqui com a minha menininha, que não larga do papai dela, a Tanguinha, ali na... Muda de câmera, Luna. Tá aqui o Chapisquinho, né velho? Tá na Chapisquinha. Né, meu bebelô? Bom, então hoje nós vamos falar uma coisa. Quando que o ego, vou dar um exemplo para vocês, muito prático, quando que o ego contamina uma nação inteira. Ao invés de contaminar uma única pessoa, né, ele contamina uma nação inteira. Como isso é grave, como isso leva a um racismo extremado na Terra. Um exemplo típico que a gente pode dar aqui é o exemplo da Alemanha na primeira metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Com a ascensão do nazismo, existe uma premissa ali, né, até esotérica, olha que louco, né, usando até aspectos esotéricos, místicos, para corroborar, né, uma das maiores, né, destruições da humanidade. Os alemães cismaram que ele era uma raça especial. Que eles eram descendentes dos povos atlantes. Os atlantes. Que eles eram uma raça ariana, que era uma raça basicamente descendente dos povos atlantes. Então era considerado uma raça superior. Tá? E eles incutiram isso. O que significa, né, narcisismo? Vocês sabem o que significa narcisismo? Quem foi Narcísio? Ah, estou falando que ia fazer chamada oral hoje. Foi um baianinho lá da Quixeramobim? Não. Narciso. Quem foi Narciso? Conhece aquela música do Caetano Veloso? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Qual significa complexo de narciso ou narcisismo? Ah lá, é um grego. Narciso era filho do deus do rio, Cefiso, e da ninfa Liriope, né? A maldição foi lançada e Narciso se apaixonou de forma intensa, só que pela sua própria imagem. Quando ele viu a sua imagem no rio, ele se achou tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito que ele se apaixonou por ele mesmo. Né? Por isso que tem na música do Caetano, né? Isso é o cúmulo do ego, né? É o complexo de narcisismo, aquele cara que se adora, se acha o máximo, sabe? Se acha o melhor de todos, o mais bonito de todos, o mais gostoso de todos. Né? Isso é narcisismo. É o egocentrismo, é aquele que centra mesmo todas as coisas em si. E nós tivemos essa concepção quando você extrapolou isso para uma nação inteira, para um povo inteiro. Né? Quando os alemães criaram esta noção de que eles eram uma raça superior, né? Uma raça superior descendente de arianos, isso você vai ver, o poder do egocentrismo. Eu me acho o melhor. Então, eles quiseram fazer uma coisa na Alemanha, isso veio do partido nazista, né? Purificar a raça alemã. Ok? Então, todos os negros, estrangeiros, homossexuais, crianças nascidas com defeito genético, tudo isso era eliminado da Alemanha. As crianças nascidas com defeitos, elas eram mortas. Hã? Não é nada de maldição. Eles só queriam purificar a raça. Eles não podiam ter uma raça com defeitos. Por causa do seu narcisismo sociológico. Então veja bem, isso fez com que eles eliminassem os judeus da Alemanha. Tá ok? Aí você pergunta para mim, por que eles não mandaram os judeus não foram embora da Alemanha?
Até uma determinada época, os alemães saíram. Depois que a coisa começou a ficar feia, ninguém aceitava judeu. Você acredita que um navio com 5.000 judeus a bordo chegou em Nova York, vindo da Alemanha, e os Estados Unidos não aceitou esse judeu e mandou de volta para a Alemanha? Ou seja, nenhum país naquela época gostava de judeu. Ninguém gostava de judeu. Ninguém queria judeu no seu lugar. Porque eles achavam, né, que o judeu era racista também pra caramba, era segregado, não se misturava com ninguém, só para manter a tradição judaica, eles só casavam entre eles, mesmo que ele vivesse na Alemanha, os costumes eram todos, né, antigo, tradicional, nomes, tal. Só que eles sempre foram um povo muito inteligente, e foi um povo muito rico, né, dono de banco na Alemanha, dono de indústria, né, até a lista de Schindler, né, você vê. Então, o que a gente chega a uma conclusão? Todo o povo da Alemanha foi condicionado pela mídia a ter este ego narcisista. Eu sou mais puro, eu sou melhor. E eles chegavam, os cientistas, a medir o crânio das pessoas. Né? Determinadas proporções cranianas não eram de raça pura. Eram raça misturada. E isso tudo, eles eram banidos da sociedade. Né? Homossexuais foram perseguidos e mortos, assim como judeus e outras raças misturadas ali, negros então. Homossexual então era papuf, matava no ninho. Estou falando sério, isso devido a essa concepção de que eu sou o melhor, o mais perfeito, o mais puro. Nessa campanha, presta atenção, nesta campanha nazista, para esse da raça pura, teve os Jogos Olímpicos na Alemanha. Jogos Olímpicos. E o Hitler estava lá assistindo à corrida dos 100 metros, que era o top assim, da modalidade das Olimpíadas. E o alemão, o melhor, o mais forte, o mais puro, raça perfeita. E o negrão americano ganhou dele. Ele saiu de cabeça baixada, cuspindo fogo lá de cima de onde ele estava assistindo. Por perder por um negro. Entendeu? Mas mesmo assim, isso não tirou essa postura de uma nação inteira praticamente voltada a este modelo de que temos que purificar a raça e para isso nós vamos eliminar todos os impuros, os imperfeitos, que não são como nós. Isso fez com que os judeus fossem eliminados em câmara de gás. Chegou-se a fazer um sistema na Alemanha para purificar a raça. Eles faziam o seguinte, eles escolhiam as mulheres mais bonitas e perfeitas e os homens mais perfeitos e bonitos não casavam não, só ia transar e fazer filho. E esses filhos gerados eram todos criados por um sistema, né, simplesmente para aperfeiçoar a raça. Não eram famílias, não se casavam. O Estado criava essas crianças. Sabiam disso ou não? Hã? Nunca tinha ouvido falar? Isso gerou, então, a percepção de uma nação. E no mundo, nos Estados Unidos, a crise de egocentrismo e influenciada por um narcisismo social, que a gente pode até chamar assim, fez existir a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Né? Uma sociedade liderada por brancos que odiavam os negros. Extremamente racista. Né? Eles se vestiam de branco, com aquele capuz branco, né? Queimavam fogueira e ameaçavam os negros, segregavam os negros, não permitiam que os negros tinham os mesmos direitos que os brancos. Né? Transporte coletivo era só de negro ou só de branco, você não podia entrar no transporte coletivo de branco. Era uma segregação racial ao extremo.
a base da segregação racial sempre é o narcisismo social, onde você se considera muito superior a qualquer outro indivíduo, a qualquer outra raça. Ok? Então, vocês não sabem como que o ego vai gerar guerra, vai gerar conflito. O fato de Israel ter sido totalmente perseguido no mundo, massacrado, porque nessa época ele não tinha mais um Estado, né? Ele não tinha um país, os judeus viviam, né, exilados em países do mundo inteiro, menos na sua terra natal, considerada a Palestina. Aí após a Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, houve um tratado na ONU, e a ONU criou, em 1949, o Estado de Israel, dando as características ali, e aí os judeusados do mundo inteiro voltando para a Terra Santa, o seu estado primitivo. Só que fazia 2000 anos que eles não estavam mais lá, né? Quando eles chegam lá, estava tudo tomado pelos palestinos, pelos árabes, né? Então o que acontece? Ele tem que expulsar os árabes de muitas regiões para poder assentar os colonos judeus que vinham do mundo inteiro para voltar para a Terra Prometida, o Estado tão sonhado Estado judeu, né, novamente. E a encrenca continuou. Agora o processo quase que foi inverso, né? O processo foi praticamente inverso, onde os judeus criaram uma percepção tão grande de si mesmo e começaram a segregar os outros povos de outras raças, né? E o conflito intenso no Oriente Médio, né? Que a gente vê até os dias de hoje, né? E para se defender, Israel criou um dos maiores exércitos, os mais poderosos exércitos do Extremo Oriente, né? Transformou aquela região desértica num paraíso, né? Israel é um dos maiores fabricantes de armas modernas, de tecnologia, em todas as áreas. Que o judeu sempre foi um povo muito inteligente, né? Chegou ali no meio do deserto, grana que ele tinha em outros países, grana dos Estados Unidos. O judeu sempre foi muito rico, aonde eles se instalavam, e investiram pesado em Israel, né? E nós temos um muro, né, levantado entre a Palestina e os judeus, né? Você está entendendo? Isso é segregação. Isso é uma espécie de racismo entre ambos, né? É um conflito gerado pelo ego. Ego que vem de uma nação, ego que vem de conceitos filosóficos. E aí você tem agora o ego formado, presta atenção, isso é muito importante vocês entenderem o mundo de hoje. O ego formado pela religião. Você vê os talibãs, os extremistas muçulmanos, eles acreditam que só eles, né, têm o Deus perfeito, o Deus verdadeiro. Então, pelo fato de eles acreditarem nisso, isso é uma formação egóica dele. Eu sou egocêntrico, Deus só me ama a mim. Eu sou o povo escolhido por Deus. Como Israel sempre se julgava lá atrás, né, o povo escolhido por Deus também. O resto, isso é uma segregação também, egocêntrica, né? Então, que faz parte da formatação do seu ego. Então, toda vez que você se julga o melhor, o mais perfeito, o único, você está fazendo o quê? Sendo narcisista. Eu me amo de uma determinada forma, eu me concebo de uma determinada maneira. E aí eu vou estabelecer o conflito. Então, os extremistas árabes, se ele vê um cristão de outra religião, ele pode matar sem medo, que ele não comete pecado. Na verdade, ele estaria libertando aquele falso do caminho do Satanás. Por isso que eles veem os americanos como império do mal. Entendeu? Então, de todas as formas possíveis, o ser humano criou os mecanismos, né, poderosos do ego e da né, inflamação. Ok? Isso baseado neste conceito, né? O termo utilizado foi um termo utilizado por, não sei se foi Freud pela primeira vez que usou esse síndrome de Narciso, né?
ou se foi outro, não lembro agora, não é minha área, então não lembro direitinho, tem que pesquisar depois o, né, complexo de Narciso. Vê aí, qual que psicólogo que lançou isso pela primeira vez? Foi o próprio Freud, que estudou muita personalidade humana. Então esse eu me amo, né? Eu me considero o perfeito, o melhor, né? Eu me apaixono por mim mesmo. Você está me entendendo? É a questão do Narciso, ele se viu no reflexo da água, né? Do rio, e se achou tão bonito, tão perfeito, que se apaixonou por ele mesmo. Mas pelo menos não é chifrado, né? Tem essa vantagem, né? Não vai sentir a sensação de que é ser um corno mal amado. Mas isso tudo, né? Isso tudo leva àquilo que nós chamamos de estrutura do mundo. Como que o mundo gira hoje? Como que as pessoas giram, o mundo gira? Né? Todas as sociedades que estão em conflito, tentam entender por que elas estão em conflito. Tá? Ok? Tá? Ideologicamente, vamos pegar comunismo e capitalismo. Um acha que ele tem a visão perfeita de sociedade, e o outro acha que a visão dele é mais perfeita de sociedade. Ou seja, isso cria um ego coletivo. Eu me julgo, por exemplo, quando as pessoas... Só para dar um exemplo, hein? Né? Só um exemplo. No Brasil, existe todo aquele pessoal da esquerda que vê o Bolsonaro e tenta destruí-lo. Porque ele é o mal, ele é o genocida. Porque agora, eu sou o perfeito. Você está entendendo? O meu modelo é perfeito. O meu presidente, eu pego o Lula, o Adilma, são os must. Nós elegemos ele como a perfeição do ego humano, né? Do modelo que realmente iria consertar todas as sociedades no mundo, né? E eles têm a mania de querer ampliar isso para o planeta. Eles não ficam contentes de implantar aqui só e se resolver aqui. Não, eles querem tomar o planeta, tomar o mundo. É como o Darth Vader, né? Ele quer ser o imperador da galáxia, não interessa para ele meia dúzia de planeta, ele quer o imperador da galáxia. Isso é o cúmulo do egocentrismo. Tudo tem que circular em torno dele. Certo? Ele tem que ser adorado pelo universo inteiro. O universo inteiro é minha propriedade, meu. Isso é o top. Tudo tem que girar em torno dele. Tá? Então, é onde chega o conceito do homem viver em função do seu próprio ego. Né? Nós criamos uma sociedade, porque veja bem, a palavra sociedade ela é uma criação de sociólogos, porque a sociedade não existe. Quando você faz um discurso, meus camaradas, você está fazendo uma coisa generalizada. Mas cada ser humano ali é diferente. Você está entendendo? Não adianta você criar uma lei porque você acha que é melhor e o outro não vai concordar. Aí o que eu faço? Tem que matar ele porque ele não concordou com as minhas ideias. Era isso que o Zec fazia. Para implantar o comunismo na União Soviética, Stalin, todo mundo, né? Teve que Trotsky, todo aquele pessoal teve que criar um exército, teve que criar um exército rebelde e começar a matar todo mundo. Você está entendendo? Se matou 40 milhões na União Soviética para implantar o comunismo. Na China, foi 60 milhões, quase 70 milhões de pessoas mortas para se implantar um comunismo, eliminar toda a resistência. Né? E a última resistência não foi eliminada, que foi o Chiang Kai-shek, que foi se isolar na ilha de Taiwan. E da ilha de Taiwan ele se instalou um regime capitalista. E até hoje Taiwan é capitalista. Mas a China não reconhece ela como país e acha que é território de uma hora, ela vai tentar tomar Taiwan. Tá? Então tem esse contexto aí. Entendeu? Da mesma forma que ela tomou Tibete, impôs na marra o seu regime. Por exemplo, o meu ego não permite que exista religião. Eu quero um mundo assim, então eu vou destruir toda a religião dos outros, destruir todos os templos, vocês vão ser obrigados a seguir a minha cartilha. Tem uma lei que foi lançada agora na China, presta atenção, para vocês entenderem. Tá? Desde o primário até a universidade, todo mundo vai ter que ter um curso de marxismo.
com o modelo do Xi Jinping. Então as pessoas vão aprender a adorar o sistema, que é o modelo da perfeição. Ai quem discordar. Entendeu? Então, veja, o ego, ele se torna tão poderoso que ele vai ser agora estereotipado para a sociedade. O seu ego vai ser imposto aos outros, como forma de poder e dominação. Tá? E eu crio um exército para isso, para impor à força esses modelos ideológicos que saem de mim, que é a extensão do meu ego. Tá? Todo político, né, por isso que você pega esses caras, os togados lá que a gente fala do STF, eles têm um ego desse tamanho. Precisa um cara chegar lá, botar a capa nele assim, como se ele fosse um deus. Você acredita que tem 4 caras só para cuidar da roupa dos ministros do STF? Quando ele sai, tem um cara que fica lá que pega a toga, põe nele assim. Ele nem vestia a toga, ele veste. Tem um cara que vem lá, põe nele, fica todo assim, anda daquele jeito assim. Parece um pavão. Por isso que tem que cortar a asa desses caras. Não pode permitir que isso aconteça. E fala que o regime é democrático. Democrático não pode ter ditadura em espécie alguma. Aí nós estamos numa ditadura do STF. Você tem que estabelecer um sistema. É simples. Nenhum desses caras pode ser indicado para o partido político. Eles têm que subir por carreira. E outra, não pode ser cargo vitalício. De 2 em 2 anos tem que trocar esses caras. Entendeu? Porque senão você dá muito poder pro cara. Você tem que, na Constituição, tem que tocar esses caras todos em carreira. Hein? O cara vem lá de baixo fazer exame, teste e tudo. O melhor entra. O melhor entra. Só 2 anos sai. Qualquer político fica assim, qualquer presidente é 4 anos só. Né? E deveria ser eleito pelo povo. Tem mais essa. Da mesma forma que a gente elege deputado, senador, a gente vai eleger ministro do STF. Aí sim tem mais democracia. E voto impresso. Porque eu não acredito. Cara, eu sou um cientista, cara. Eu sou um cientista. Você acha que eu confio em máquinas eletrônicas? Mas nem me pagando. Mas nem pagando que eu confio em... É a coisa mais fácil de você fraudar essas merda aí. Certo? Os caras entram na NASA, entram na Pentágono, hackeiam o Pentágono, vão entrar numa urninha de merda dessa? Ai, ai. Tem perguntas? Deixa eu ver lá. Por que os alemães acham que eram descendentes dos Atlantes? Eles acharam alguma coisa dos Atlantes para pensarem nisso? Então, veja bem. Não é que eles acharam. Eles achavam, não. Está tudo lá atrás na Blavatsky, na teosofia. Então o pessoal da teosofia, os sensitivos e paranormais, começaram a construir como que Atlântida fundou, os descendentes se foram para onde? Então eles estipulam que eles foram lá para o norte, né, da Europa. Então tinha todos aqueles loiros holandeses de olhos azuis, aquela coisa toda. A raça perfeita ariana, que é gerada ali, que ela desce, depois se instala na Índia. É a primeira raça na Índia, ariana, a raça perfeita de dos Atlânticos, e que depois se espalha pela Europa ali, para aquela região. Então eles se acham descendente direto, né, dos arianos, que são descendentes atlânticos. Aquela raça pura, aqueles olhos azuis, loiros, né? Aquela coisa toda, aqueles morenos, altos, fortes, olhos azuis. Ou seja, DNA perfeito. Só que eu quero que vocês entendam que ninguém tinha descoberto isso. A biologia molecular, quando ela foi inventada? Ou a genética, vamos assim dizer. Na década de 50, depois da guerra. Antes ninguém falava em DNA, nem nessa coisa toda, não tinha descoberto ainda. Tem que ser da biologia molecular, não pode ser
biologia molecular ou genética. Né? Mas é na década de 50, 50 e pouco ali. Né? Bom. Então, pessoal, deixa eu ver outra pergunta ali. Né? Depois eu volto a pesquisar isso. O que acontece, por exemplo, com um presidente dos Estados Unidos, depois da chegada dos ETs, ele se mata? Não. Eu já falei para vocês, né, em outras conferências, em outros bate-papos, os crentes se matam. Que as autoridades americanas, eles sabem que os ETs existem. Eles foram forçados pelo ET a não usar arma nuclear. Eles tiveram esse ultimato. Então, as autoridades do mundo, só que tem o seguinte, nos Estados Unidos, não sei se vocês já assistiram, algo sobre o MJ-12. Você não ouviu falar do MJ-12, Projeto Majestic? Que se chama de MJ-12, os 12 majestosos, vamos traduzir para o português. Então, na década de 50, 40, né, o presidente Truman criou um grupo secreto, altamente secreto, chamado MJ-12, onde ele escolheu 12 pessoas muito especiais que vai ser encarregado de estudar, desvendar todos os mistérios com os extraterrestres. E era um grupo altamente secreto. Altamente secreto. O Blue Book não fazia parte disso, não. O Blue Book é da Força Aérea. Certo? Quem de vocês aí assistiu a Umbrella, Academia Umbrella? Umbrella Academy. Vocês assistiram? Tinha o pai daqueles 5, 7, não sei se era 7 pessoas, ou 12. Não sei se, acho que eles tinham aqueles cara que era um rico milionário, presta atenção, que ele foi resgatando toda criança paranormal no mundo e formou uma escola de paranormais, de pessoas poderosas. E tem 2 temporadas, não sei, né? 2 ou 3, agora não lembro. E eles têm a tecnologia de voltar no tempo, de deslocar no tempo e tal. Né? E eles têm um pai, eles chamam de pai, é o cara que criou a academia, chama Umbrella, que é sombrinha, né? Umbrella Academy, guarda-chuva, né? E a história vai desenrolando, tá, puta loucura, papapá. No final de tudo vai chegar no MJ-12. O pai deles é o chefe do MJ-12. Que tem, só que no final de tudo, o pai deles, todo mundo descobre o que é um ET. O spoiler, tu pode dar dinheiro para mim aqui, que o pai deles é um extraterrestre disfarçado. Né? Então, ou seja, todo mundo fala, quem gosta de ufologia, pesquisa, esse alienígena do passado, o tempo todo falando, hoje teve um programa só sobre MJ-12. Né? Projeto Majestic. Então, o que significa que o governo americano, as autoridades mais voltadas, eles sabem da presença extraterrestre aqui. Certo? Só que tem uma turma, tem um cara chamado Corey Good, você já ouviu falar dele? Né? Ele tem um livro escrito que ele acredita que desde lá de trás nós já estamos assim com os ETs transferiram tecnologia e nós temos uma força espacial que já criou base na Lua, já criou uma base em Marte, tudo com a ajuda de inteligências extraterrestres. Isso é tudo secreto. Enquanto a NASA fica mandando foguetinho, ela não gastando dinheiro, eles já estão lá com a força espacial fodida. Né? Já viram isso também ou não? Essa é a teoria da conspiração? Pô, mas que ufólogo de merda que vocês são, hein? Tá todo mundo aqui, aquela carinha de merda. É o cúmulo, como é que tinha aquele é um espanto a ignorância do povo. Como é que chamava o artista que fazia esse personagem? Crente, tem ex-crente aqui, mas vai ser difícil. Como não viver em função do ego? Veja bem,
É exatamente isso que todos os mestres orientais querem fazer com seus discípulos. Todo treinamento de transcendência, de iluminação, passa pelo primeiro plano, que é a eliminação do ego. Ok. Você quer ver o monge Shaolin? O monge Shaolin tem uma história do Kwai Shankin que eu achei fantástico nisso, né? É o seguinte. Então, quando ele marca a barca do Trigo Dragão, significa que você atingiu o top, você se iluminou. É a transcendência no mosteiro. Então você é o maior de todos os homens da Terra. Que todo iluminado é considerado o top da evolução aqui na Terra. Ok? E quando o monge Shaolin marca aquela marca, né, ele atingiu esse plano. Aí, quando o Kwai Shankin foi sair, né, todos os outros monges que já tinham a marca fizeram um corredor mostrando os braços para ele. Ou seja, ele não era o único. Por ele não ser egocêntrico. E aí, a hora que o mestre falou para ele assim, né, ele falou assim, todo monge Shaolin, né, todo aquele que atinge a marca do Trigo do Dragão, deve andar no mundo de cabeça baixa, mais humilde que um grão de pó no chão. No sentido de destruir o ego. Não é porque você se iluminou que você vai se julgar agora o avatar da nova era, o salvador do planeta, aquele que vai mudar o mundo, sabe? E eu fui muito bem orientado pelos meus mentores quando a minha mediunidade se abriu. E quando eu fui orientado por eles, é o lagarto, se rasteja, toma cuidado, fica na tua. É o treinamento da humildade de matar o ego. Então, humildade, ela não pode ser forçada. A humildade tem que ser natural. É um estado de compreensão da vida que o ser humano atinge, que ele percebe, né, o que ele é e o papel dele nesse contexto todo. Então ele percebe quem é o outro nesse contexto. Né? E como ele vai lidar com esse outro. Né? Vocês estão entendendo? Então é muito importante, no caminho oriental, né, que vocês entendam esse processo da humildade como um estado de consciência. A mesma coisa, o estado de amor verdadeiro é atingido com a iluminação. O estado de amor, não é... Amor você não pratica, amor você vive. É um estado que você atinge. Tá? Então o ego ele é eliminado nesse aspecto, porque você se vê de um outro jeito. Você não vê mais como a criatura, vamos dizer assim, né? Né? E, não, eu sou Deus, entendeu? Só que o outro também é. Todo mundo é. Sacou? Então não há uma distinção de superioridade. Certo? Você não carrega aquele ego de superioridade. Você não é mais ego. O ego foi eliminado. Né? Esse é o ponto-chave e o ponto auge, né, da transcendência do processo oriental, quando trabalha no ser humano, trabalha no indivíduo. Né? É muito importante vocês entenderem isso. Né? Como era o ego de Jesus e Buda antes da iluminação? Já quase não tinha o ego? Não, não é bem assim. O Buda tinha um ego. Né? Jesus também, com certeza, devia ter. A gente não conhece a história clássica de quem era Jesus. Né? Você está entendendo? É muito difícil. Nós temos muito pouca informação de Jesus, né, nos textos sagrados. Né? Muito pouca informação. E você não pode confiar nessas informações também. A gente tem mais informação de Buda que de Jesus. A gente tem pouca informação, então não dá para construir aqui, né? Falar, eu recebi por mediunidade tal informação. Isso não pode acontecer também. Porque é muita responsabilidade você colocar, ou seja, coisas num ser tão idolatrado pelo planeta. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não é preciso fazer isso também. Você não precisa ficar destruindo a fé dos outros.
né, para impor a sua. Isso é ego. O ego é quando as pessoas disputam até ideologias e um quer impor a ideologia dele para o outro, como sendo a maior verdade de todas. A minha é a melhor verdade. Então as pessoas mostram o seu ego até isso, em discussões, em debates. E eu nunca vi pessoas mais egocêntricas do que cientistas. Na minha vida, eu convivia com todos eles, hein? Na Unicamp, na universidade. Se você assiste a história deles, eles eram extremamente egocêntricos. Não dividiam as suas descobertas com ninguém, até o momento que eles podiam publicar e colocar seu nome embaixo. Por exemplo, uma das questões interessantes do budismo clássico, todas as artes budistas, presta atenção, um quadro pintado, uma música feita, uma escultura feita, nunca levava o nome do pintor embaixo. Nunca. Todas as artes eram anônimas. Uma forma de você matar o seu ego. Na Europa, não. Os pintores artistas competiam o tempo todo. Competiam o tempo todo por fama e sucesso. Então botava o seu nome embaixo. Na música, a mesma coisa. Todo mundo tentando compor a melhor música, botava o seu nome lá embaixo. Ser famoso, ganhar dinheiro, ser amado. Porque o ego necessita muito ser amado. Tá? Oi? Bota outra pergunta pro tio aí. Uma grande batalha controlar o ego. Gostaria de saber se o Djar pode manipular nos sonhos para nos ajudar no processo. Sim, ele faz isso. Só que ele não pode fazer milagres, né? Porque esse é um trabalho nosso. É um trabalho, é uma luta interna conosco mesmo. Mas quando você, aquilo que eu falei para vocês, quando você começa a entender, começa a descobrir quem é o vilão da história, é muito mais fácil trabalhar com ele. É muito mais fácil se autoconhecer. Você saber quem é que está manipulando e transformando você nessa coisa. Às vezes, muita coisa vem de fora, as ideologias que são impostas de fora para você. Né? O pessoal dos muçulmanos, radicais muçulmanos, que impõe até homem-bomba, certo? Você impõe quem é seu inimigo, e o indivíduo acredita que está fazendo a vontade de Deus. Então ele cria o ego, esse ego é artificial. O ego sempre é artificial. O ego não é a verdade, o ego é aquilo que você pensa que você é. E aquilo que você pensa que você é pode ser construído. Né? E ele é construído. Você acredita em verdade, você acredita em um modelo, e você vive esse modelo. E isso é parte da formatação do teu ego. Então a tua ciência, a tua religião e a tua ideologia política faz parte do seu ego. Ela é a formatação do seu ego. E a maioria disso vem de fora. Vem construído pela sociedade. A sociedade constrói o ego das pessoas. Né? Eu já falei, nós discutimos desde o começo desse seminário que a base de tudo é o quê? O programa básico do Android. Comer e a necessidade de autorreprodução de sexo. Então nós somos impulsionados por essa energia. Essa energia vai criar todo esse universo subalterno que extrapola para a humanidade como um todo em forma de dominação ideológica, dominação religiosa, guerras, conflitos. Né? Você quer ver que interessante, uma questão fundamental, que o ego levou uma grande guerra, é quando os cristãos na Europa, liderado pelo Papa, resolveu que teria que libertar a Terra Santa do jugo dos muçulmanos. Tá? Porque lá era terra de cristão, judeu-cristão, certo? E os muçulmanos tomaram conta daquilo e colocaram a religião muçulmana lá. E aquilo lá era considerado terra santa. Por base de Jesus, por base do próprio judaísmo clássico antigo. Né? Então o que eles fizeram? Criaram as cruzadas. Em nome de Deus, nós vamos libertar Jerusalém. Porque Deus está comigo. A atitude que eu estou fazendo é uma atitude
sagrada. Eu vou matar em nome de Deus. Você sabe qual que é o símbolo dos cruzados? Hã? Cara, o nome já está falando. Exatamente, é a cruz. Por isso que você chama de cruzados. Não, é a cruz no peito, assim. Todos os uniformes dele tinham uma cruz. A bandeira dele era a cruz, tal. Entendeu? E aí, de tempos em tempos, o Vaticano mandava uma horda de guerreiros, e eram tudo, vamos supor assim, em grande parte, voluntários. Se convencia o povo de que ele deveria lutar para a libertação da Terra Santa. Isso é a construção de um arquétipo religioso em torno de você. Teu ego é formatado e você vai se considerar, presta atenção, muito melhor que o muçulmano. Porque Deus está comigo. Eu vou libertar a Terra Santa. Certo? Então eu estou fazendo isso em nome de Deus. Olha que coisa. Você cria um ego. Então eu posso ir lá matar os muçulmanos porque eles são demônio, são Satanás. Certo? Eu tenho direito de fazer isso. Em nome de Deus, leva a bandeira de Deus. Do Vaticano. Então, essas questões, elas sempre foram, né, o flagelo da humanidade. Porque a construção do ego é uma construção, né, que não é só minha, ela é uma relação com o meio social todo. Né? Você vê até onde vai essa merda, né? O ego. Então, o problema é sempre, como que você vai evitar conviver com pessoas egocêntricas? Né? Na verdade, todo mundo é egocêntrico. Né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, a primeira coisa, nós atraímos pessoas que vibram na mesma energia. O semelhante atrai semelhante. Então, eu tenho que criar, hoje em dia, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que criar núcleos de pessoas afins. A gente tem que criar núcleos onde a gente possa conviver com a mesma sintonia. Não é errado fazer isso. Você vê, roqueiro vai tudo no mesmo boteco. Motociclista vai tudo no mesmo boteco. Jogador de futebol vai tudo no mesmo campo torcer para o Corinthians. Certo? Então a semelhança está semelhante. Não está errado. Agora, por que nós não podemos criar um núcleo onde nós estamos tentando uma ascensão, tentando uma transcendência? Isso é o caminho da luz. O caminho da luz é um núcleo onde existem muitos núcleos no Brasil, em São Paulo, todo quanto é lugar. Uma vez, por exemplo, a Eliane de Araújo, em São Paulo, né, por toda a dificuldade que estava passando, queria fechar o espaço. Eu falei, jamais. Jamais você vai fechar isso aqui. Jamais, porque isso aqui é um ponto de luz em São Paulo. Não podemos fechar. Nós temos que abrir mais. A luz não pode perder. A gente pode passar muita dificuldade, mas nós vamos trabalhar pela luz. Então, esses núcleos têm que existir para a gente agregar pessoas que querem essa jornada. E quando você faz isso, você acaba se afastando de pessoas que a gente chama, entre aspas, negativas. Hã? Bicho, eu nunca vejo parente na minha vida. Cara, você conta no dedo aqui em casa, parente que vem me visitar. É complicado, né? Você vai ver que parente é a única coisa que é imposta para você. E nunca dá certo, né? Ou seja, eu não tenho conflito com os meus parentes. São gente boa, tal, você não tem todos os seus aspectos, né? Mas não dá sintonia. Não dá sintonia no assunto, na minha forma de vida, que eu penso, que eu deixo de pensar. Né? Mas isso não importa. Por exemplo, eu tenho 2 primos médicos. Qualquer coisa que você precisa, você vai lá, te atende. Nossa, você é gente boa pra caramba, entendeu? Mas a gente não convive assim. Quando era moleque, a gente convivia, porque a gente brincava direto daqui. Mas quando se forma, cada um vai para um canto, cria família e tal, sabe? Entendeu? É normal isso. Então, por isso, a gente tem que encontrar a nossa verdadeira família. Aquela que nós temos sintonia, aquelas que estão vibrando na mesma energia nossa, aquelas que estão querendo esse processo da descoberta. Isso é legal, porque nós criamos pequenos núcleos. A gente vai passear junto, a gente vai na pizzaria junto, dá risada junto, sabe? Então, convive essas pessoas afins.
É uma maneira de você fugir dessas pessoas que, vamos dizer assim, não batem com a nossa vibração, com a nossa sintonia, né? Eu acho que é a melhor coisa a fazer. Por exemplo, quando eu trabalhava dentro de cursinho e da universidade, eu sofria. Um pior do que o outro. Um querendo comer o rabo do outro para subir. Estou falando sério. Era uma disputa de ego e de poder dentro dos cursinhos para pegar salário maior, pegar mais aula, sabe aquela coisa que era disputa por aula, puxa saco do diretor, os caras puxavam o saco do diretor e falava mal do outro por baixo do pano, sabe? Você não tem noção. E na universidade então, cara, quando eu estava escrevendo meu livro de cosmologia astrofísica, você precisa ver, vai pedir ajuda por um professor lá, você vai ver como é que ele falava para você. Tratava você com um bicho. Ninguém queria ajudar você. Porque o livro era eu que ia escrever, não era o nome dele que era no livro. Então ele não queria nem saber de ajudar você. Estou falando sério, estou falando a verdade, eu tive uma dificuldade muito grande em alguns aspectos. Sabe? Foi muito difícil. Às vezes você quer fazer uma coisa e tem gente pisando, querendo te passar rasteira. Ao invés de ajudar, né? O ego é assim. Por quê? Por quê? Porque o ego está competindo com você. Ele não pode permitir que você suba. Porque se você subir, ele vai ficar embaixo. E o ego não gosta de ficar embaixo de ninguém. Ele quer ser o top sempre. Entendeu? Tá? Então por isso é que você tem nesse planeta carros que custam 2 milhões e fusqueta. Porque tem aquele cara que quer sair com aquele carro de 2 milhões. Se ninguém comprasse. Mas por que ele compra? Porque quando ele compra, ele sai assim, ó. Ele sai parecendo um pavão. Mostrando que eu sou o poderoso. E as mulheres caem nisso. Elas adoram isso. Oh, elas estão no mesmo ego, né? E relógio? Você não viu que tem um delegado que foi assaltado, roubaram o relógio dele R$100 mil? Um Rolex? Não foi? Deu na televisão, 100 mil. Eu falei, onde que esse delegado roubou 100 mil reais para comprar um relógio? Eu fico pensando, o salário do cara. Né? Não, sabe o que acontece? Aí eu pergunto para você, o que você faz com um relógio de 100 mil reais? Eu nem relógio uso, cara. Ó. Eu comprei um relógio da Casio e até hoje eu não uso mais. Hoje já tem um celularzinho, o celularzinho já faz tudo. O celularzinho vê a hora, vê tudo, né? Hoje, né, a maior invenção é essa merda, cara. Tô falando pra vocês. A melhor invenção. Agora, o que o ser humano ficou escravo dessa merda, tá? Não desgruda dessa merda 24 horas por dia. Vai no banheiro, leva porra. Certo? Vai no motel, tá lá trepando com o negócio. Não, eu não, sério. Tô falando a verdade. Né? E tira a selfie ainda para mandar para as amigas da trepação. Olha só, peguei essa, peguei. Meu Deus, eu tô falando sério, cara. É a maior escravidão. Isso aí é formação do ego. Sabe por que vocês ficam muito apegados a isso? Porque vocês são solitários. Vocês são criaturas extremamente solitárias. Você está me entendendo? É. Tem uma piada muito interessante, né? A mulher falou muito interessante. O marido estava na sala. Bem, vai pegar uma cerveja para mim? A mulher falou, vou porra nenhuma, levanta você, vai lá buscar, tô tranquilo aqui. Mas vai buscar uma cervejinha para mim, vai. Vou nada. Ele pegou o celular dele, o telefone dela estava lá na cozinha. Ele digitou, mandou uma mensagem. Quando deu o barulho, tim, tim, nossa, ela saiu no desespero, correndo para ver quem tinha mandado mensagem para ela, certo? Chegou lá, bem, agora que você já está na cozinha, traz uma cerveja para mim. É assim que funciona. Você já percebeu que quando o celular de alguém toca, ele corre desesperado para atender? É ou não é real? Fala a verdade.
Entendeu? Porque as pessoas, o ego delas sente uma necessidade muito grande de ser amado. Nossa, o sonho de vocês é ter muita curtida, né? Sabe curtida na internet? Ai, quanta curtida eu tenho. Ai, quantas pessoas viram minha foto. Ai, minha selfie, quantas curtidas tem. Agora o ego mudou de tecnologia. Ele mudou de plataforma só. Antigamente você tem que sair no jornal. Aquele jornal impresso. Olha, você viu? Saiu no jornal. Olha, né? É nós na fita. Agora tem que estar na internet. Tem que ter muita curtida. Muito seguidor, né? Eu falei para as pessoas, você quer ganhar bastante seguidor? Tem uma técnica. Xuxa uma caixa de marimbondo. Você vai ver quantos seguidores você vai ter. Vai ter 1 milhão de seguidores. Tudo zangão, tudo zangão. Porque só algumas pessoas ganham o privilégio de receber as ondas Chan. Todos temos ego, alguma relação com a era da luz. O lance é o seguinte, cara. A onda luz ela é emitida numa determinada frequência. Tá? Só sintoniza a onda Chan aquele que levanta a anteninha na altura certa. Quem não tiver anteninha na altura certa, o cara sintoniza a antena dele na festa do peão, vai pegar onda Chan? Vai porra nenhuma. Vai amassar bosta de vaca, né? Vai amassar bosta de vaca de cavalo, né? Na festa do peão. Certo. Depende para onde você levanta a tua antena, né, cara? Você quer sintonizar o quê nessa vida sua? É um rádio. Vou lá no jogo do Corinthians quebrar o pau. O que você está sintonizando? Né? Que Deus te proteja, né? Você está me entendendo? Então é muito importante que vocês entendam essa. A história da onda Chan é captação. Ela está transmitindo numa frequência. Né? Você tem que sintonizar ela. Tá? E a sintonia, às vezes, é natural. Quem está buscando? Quem está procurando? Quem está querendo transcendência, elevação? Né? Não, vai ter um pouco ainda, porque as pessoas estão no último processo, né? Mas aí fica um masquinho de nada, esquita de nada. Mas aí essa modificação vai ser feita ou é consciente? Consciência. Os espíritos que vão entrar na era da luz têm que ter essa consciência de eliminação do ego. Por isso que não vai ter mais. Só o fato de você não viver em função do sexo já mudou tudo. O sexo é a base da formatação do ego. E as trevas que a gente vive. Quando a luz vem, a transcendência vem, acaba com esse problema. O ego, eles. Porque nós vamos ser formatados depois por uma outra verdade, não por uma falsa, né? Uma falsa estrutura, por exemplo, umas ideologias políticas, imperador. Nós não vamos ser manipulados por essas forças que a gente chama de primitiva. Não tem outro jeito. Eliminar o ego é uma das coisas mais complexas e difíceis. Todas as escolas de sabedoria, escolas de yoga, né, as escolas de Tai Chi, de Kung Fu, do Veda Shinto, todo o budismo clássico, o próprio cristianismo em si, os ensinamentos de Jesus, é exatamente a primeira etapa da transcendência, eliminar o ego. Então não é um processo de uma semana, de um mês, é um processo que você vai levar uma vida para transcender tudo isso. Sabe? É um processo de viver, é o tal mesmo. Você vai vivendo as experiências, vai aprendendo, e a partir daí você vai fazendo as suas mudanças e as suas transcendências. Não tem outro caminho. O ego, ele é resultado do preenchimento daquele vazio que ficou. Né? Aquele que a gente discutiu primeiro, o vazio primário. Né? Então o ego quer encher aquele vazio primário. Tá? Então nós temos que eliminar esse vazio primário. É por isso que o Buda falou, só tem 4 nobres verdades. Nova verdade é que o sofrimento existe, causa a ignorância, e pode-se eliminar a ignorância, e para fazer isso você tem o caminho octo, e a senda budista. É toda uma prática de vida para você chegar lá. Entendeu? Não tem segredo. Os espiritualistas estão mudando o foco do ego deles, que antes era o trabalho com a espiritualidade. Eu não estou entendendo, eu não entendi essa pergunta. Os espiritualistas estão mudando o foco deles, que era o ego do trabalho, e agora colocando a espiritualidade? Eu acho que estão tentando.
faz, porque, né, é melhor do que nada, né? Ou seja, né, melhor do que torcer para o Corinthians lá no campo. Pelo menos você está tentando. Eu acho que ninguém tem a fórmula mágica. Ninguém tem a verdade suprema. Todos estão buscando um caminho de realização. Todos estão. Um vai através do yoga, outro vai através, né, desse caminho, outro vai através da ufologia, outros tentam através da ciência, sabe aquela coisa toda, né? Cada um está buscando respostas. O ser humano está buscando respostas. A ciência está buscando respostas. O cientista está buscando respostas também, né? Mas a gente vai chegar lá quando essas forças abrirem as portas para nós, cara. Ou seja, os caras têm que abrir a porta para nós, porque nós não vamos conseguir sair sozinhos dessa merda aqui. Nós não vamos conseguir sair sozinhos. Então, é inevitável que as forças superiores abram essa porta para nós. E o mais rápido possível, temos que rezar para isso. Porque nós não temos muito para ir. Se deixar assim, vai continuar a guerra, conflito, é Talibã, sabe, é guerrinha aqui, sabe? Até uma hora que dá uma merda aí, alguém faz uma guerra mundial. Entendeu? Então nós não podemos entrar nesse nível. A gente tem que chegar num ponto que já acabou. Não tem, os caras têm que resolver fazer um negócio rápido. Já deu moratória, já deu tudo, já GDC tem que descer, agora vamos ter que pedir a Deus para resolver esse negócio. É, vamos calmar logo, vamos começar com essa transição já. Né? Vamos para 7 de setembro lá, né? Transição planetária já. Intervenção extraterrestre já. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Né? Eu tenho medo, já falei para vocês que eu tenho medo o Brasil começar a virar uma encrenca isso aqui. Saca? Vocês não sabem o que é guerra civil. Guerra civil é amigo matando amigo, por merda. Certo? Você tem um amigo de esquerda, ele vai lá, tá no meio da passeada, com a puta briga, pega a arma, começa a atirar em todo mundo. Aí os grupos formam guerrilha, e os caras vão lá, fecham a STF, todas as pessoas de esquerda se armam, chamam a tropa da Venezuela, começa a entrar, sabe? Ó, eu tenho medo. Os Estados Unidos vão fazer um treinamento conjunto militar com os brasileiros, desceu uns 30 aviões, uns tantos helicópteros aqui em Curitiba. Por que vão fazer agora, na borda do 7 de setembro? E se os caras resolverem dar um golpe militar mesmo? Quem é que segura a esquerda aqui? A esquerda está armada. A esquerda foi treinada em guerrilha. Né? Vem arma de tudo quanto é lado. Certo? Agora não sei se essa esquerda de hoje é tão peituda quanto a de antes. É um bando de, né, maconheiro. Quero saber se na hora do vamos ver pegar armas, tem que fazer alguma coisa. Mas é perigoso, porque pode dar morte sem sentido, sabe? Né? Entendeu? Coisa complicada. Né? Tem perguntas? Pode falar. Então, a pergunta do irmão Manuel, ex-crente, é o SAMU. Não posso falar o apelido dele de público aqui, não posso, né? Ele fez a pergunta, como eliminar uma parte do ego que nem nós mesmos sabemos que ele existe? Aí, melou, né? Como é que você vai eliminar algo que você não sabe que existe? O primeiro passo para eliminar alguma coisa é tomar consciência dele. Certo? Senão ele vai ficar lá. Né? Tinha um monge budista, né? Tem um monge zen lá no Japão, ele chamava Shoju, no mosteiro. Então, todo dia que ele acordava, isso é um exercício. Isso é um exercício para combater o ego. Ele saía, acordava de manhã, saía da casinha dele e gritava assim, para ele mesmo, Shoju! Você está aí? E ele mesmo respondia, sim, eu estou. E ele falava assim, fique atento, não deixe que ninguém te engane, tá? E ele respondia, tá bom, eu não vou deixar que ninguém me engane. Ele estava falando com ele mesmo, entendeu? Que o ego dele não pode enganar ele. Você tá, porque o ego pega as peças, né? Daqui a pouco você está correndo atrás da mulher, né? Gostosa lá, aquela coisa. Fazia sempre, gritava para poder ficar consciente, ficar lúcido. O tempo todo estar consciente de que algo pode me enganar. Eu posso ser enganado pelo meu próprio ego. Né? É manter a atenção constante. Por isso que o Buda falava lá, reta atenção. O indivíduo tem que estar atento.
para você não cometer erros, né? O tempo todo aí, né? Isso é aprendizado aí. É. Oi? Quantas vezes você olha para o celular e não olha para dentro de você? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos ver quantas vezes por dia você para olhar para dentro de você e quantas vezes você olha para o externo, para fora de você, no celular. O quanto você está preocupado com o que as pessoas estão pensando de você? O quanto você quer fugir de você com uma distração? As pessoas não suportam ficar com elas mesmas, porque é um vazio, é uma angústia terrível. Então elas querem procurar uma distração, é sair delas mesmas e ir para o externo. É por isso que as coisas externas fazem muito sucesso nesse mundo. Música, arte, teatro, tudo que é distração tem sucesso, porque o ser humano não suporta ficar com ele mesmo. Você vê, a pandemia levou as pessoas à loucura, né? Levou as pessoas à loucura. Oi, the last questions. Fala para os ETs adiantarem. Pode fazer mal. Falar eu falo todo dia, mas eles me ignoram. As pessoas acham que eu sou assim, por exemplo, autoridade, né? Lá no Conselho Estelar. Não, eles acham que eu sou o presidente da comissão lá de intervenção extraterrestre. Como se eu apitasse alguma coisa nesse mundo, né? Quem coitado lá, cara. Lá os esquerdos, ET olha assim, quem que é essa formiga tá enchendo o saco aí? As pessoas lá no astral não me aguentam. Chega na você de novo aqui, cacete, me encheu o saco aqui, fica lá na Terra, eles falam pra mim. Seu lugar é lá embaixo. Vem aqui torrar a paciência nossa aqui no astral. Então é isso, pessoal, tá? Muita paz a todos, muita luz. Não se preocupem, o plano superior sabe o que faz. Bota fé neles, tem um pouco de fé, que na hora certa eles vão fazer o que deve ser feito. E enquanto isso não acontece, vamos tentar melhorar o nosso ser, vamos trabalhar a nossa alma, vamos procurar aos poucos eliminar o nosso ego e nos tornarmos pessoas mais universais. Né? Então é isso. Namastê, muita paz, muita luz a todos.